performance e negócios. O Zé André chegou aqui em Balneário Camboriú para nos ensinar tudo sobre como um verdadeiro empresário pensa e se ele não pensa, como ele deveria estar pensando. Seja muito bem-vindo, Bora! Zé André! É isso, galera. Então, papel e caneta, anota tudo. Se você quer viver alta performance, cara, vou te dar insight que eu tenho certeza que vai te levar ao próximo nível, beleza? Sem blá, 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 direto ao ponto. Bora! Perfeito. Como eu tava falando com você nos bastidores, que honra poder ter esse tipo de conversa com você. Que honra também poder ter esse acesso, né? Porque eu tenho certeza que essa conversa vai abrir a cabeça de muitas pessoas que estão nos assistindo. Mas antes da gente falar sobre o digital, sobre como empreender da forma correta, sobre como ser um empresário de fato e ter sucesso nessa área, eu queria entrar um pouco nos bastidores, porque são 40 anos de experiência, então você viveu muita coisa. A gente sempre olha muito pro palco, mas os bastidores, eles também têm vários desafios. E você é um cara que se recuperou de vários deles, né? Você teve uma quebra e eu queria falar exatamente sobre isso. Quando você quebrou pela primeira vez, o que de fato hoje, com todo o conhecimento que você tem, você analisa que aconteceu para isso ocorrer? E também o que você aprendeu depois disso, né? Com certeza essa quebra, essa recuperação, ter que se reconstruir novamente, mudou totalmente a sua visão sobre empreendedorismo. Bruninha, é complexo, vou te explicar. Eu fui fazer um teste numa empresa que eu trabalhei, poucas empresas que eu trabalhei, e meu teste de QI foi um dos melhores da empresa. Então eu sentei nesse teste minha vida inteira. Então eu sempre fui um cara acima da média. E ser acima da média não significa porra nenhuma. Apenas isso. O mundo não é dos caras acima da média. O mundo são dos caras disciplinados, dos caras consistentes, né? Então, eu era aquele cara que... vou fazer o suficiente para passar, vou fazer o normal. Eu era um cara nota 6, nota 7, sacou? Com potencial de 10. E, cara, 6, nota 7, cara, não vai te levar a lugar nenhum. E aí, quando eu quebrei, eu falei, cara, por que eu quebrei? Porque eu não vivia a minha alta performance. Eu não dava tudo aquilo que eu poderia dar. E eu vou te falar uma coisa, e hoje eu atendo empresário, você sabe disso, e todo empresário que quebra, eu preciso revisitar o momento da quebra, porque eu vou te explicar neurologicamente. Nós temos um padrão de decisão, né? Então, imagina o seguinte, o cérebro capta alguma coisa, interpreta e decide de alguma forma. São as conexões neurais. Então, eu tenho um padrão disfuncional que me levou a quebrar. Se eu não voltar lá, não entender qual é esse padrão maldito, qual é o gatilho que fez eu me decidir daquela forma, a tendência é que eu repita um padrão, né? A boa notícia é, existe a plasticidade neural. Já ouviu falar nisso? É a capacidade que o cérebro tem de criar uma nova conexão neural e tornar aquela conexão, um novo padrão, o novo padrão de decisão. Para você entender, o que é uma trilha? Uma trilha é um buraco, né? É um espaço dentro de uma floresta, dentro de uma mata, não é isso? De tanto passar ali, cria uma trilha. Perfeito. Sim? Beleza? E se você não passar ali, o que acontece? Se ninguém mais passar? Não existe essa trilha. Tá fechada. Vai fechar novamente. A mesma coisa a nossa mente. Então, assim, nosso padrão de decisão. Por que você tem um padrão de decisão? De tanto você tomar aquela decisão, aquilo passa a ser o padrão de comportamento que você tem. Mas a plasticidade neural diz o seguinte, se eu parar, me abster de decidir daquela forma e criar um novo padrão, é o hábito, poder do hábito, né? E aquilo ficar por 30, 60, 90 dias, aquele padrão some, esse padrão passa a ser agora o original, aquele que você vai decidir, é revestido por uma baía de mielina que torna essa conexão neural mais rápida. Então, eu decido de uma outra forma, ok? Sim. E sabe o que é libertador isso? Ninguém está fadado a viver uma vida medíocre. Então, o cara teve uma vida medíocre 30, 40 anos. Se ele mudar o padrão dele, se ele buscar novas conexões neurais, caraca, então eu posso ter outro resultado, brother. Então, esse é o barato, é isso que eu faço. Faço pessoas viverem alta performance, sacou? Perfeito. Então, é exatamente por isso que várias pessoas que quebram, tentam se reconstruir e quebram de novo, né? Eles estão literalmente no mesmo padrão, não conseguem fazer essa dissociação, né? É o cara que casa 5 vezes, é o cara que quebra 3 vezes, porque é o padrão dele. Sim. E tem o padrão e tem os vícios emocionais. Tem gente que tem o vício de ser traído, o vício de ser preterido. Tem cara que não adianta. 3 irmãos. Esse cara tinha um irmão predileto do pai que fala, você vai ser muito legal e você é uma porcaria. Esse cara vai trabalhar, ele vai reeditar no trabalho as mesmas condições dele da infância. Ele vai ter um chefe que não vai valorizar ele. Por quê? Porque é o padrão dele. Sim. De ter um sentimento de ser preterido.
É loucura, né? Parece que o ser humano, ele sempre quer viver os mesmos ciclos, né? E é difícil você você é enraizado e você meio que reverter o caminho. Então, é por isso que eu consigo enxergar pessoas que têm esse mesmo padrão e não... Às vezes elas enxergam, mas não querem, né? É muito questão também da mentalidade. É um vício químico, você sabia? Todo sentimento é ligado a uma química. Ok. Então, é um vício químico de criar uma situação fática para viver aquela porcaria de novo. É loucura, né? Sim, total. Então, se não revisitar isso, não tem jeito. Não tem caminho mais. Eu tinha um vício de recomeçar, pô. Recomeçar. Então, Meu era vício... isso que te fazia quebrar, porque você queria recomeçar sempre. Tipo assim, casamento é muito bom, tem que arrumar uma parada ruim para recomeçar. E aí, eu tinha que buscar a origem. Que tudo tem uma... O que você vive hoje tem uma origem, sacou? É olhar pra trás. Você esse jeito teu de falar, caramba, tem uma origem. Sim. Provavelmente você deve admirar muito seu pai. Sim. Eu posso falar muito da sua vida, tá? Top. Você deve admirar muito seu pai. Você não deve curtir muito o que sua mãe fez e olhar pro teu pai como seu ídolo. Aí você criou essa personalidade forte. Tudo tem uma origem. Posso falar muito de você, mas deixa pra... Eu vou falar aqui da parada. A gente tava falando o que antes? Pra voltar pra cá. A gente tava falando sobre as pessoas que elas sempre querem recomeçar esse vício. Então, eu era viciado nessa parada. Onde é que tá isso? Eu, quando eu tinha 7 anos, tava meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e minha mãe falou assim, pô, teu pai é um cachorro, teu pai tem uma mulher na rua. E eu falei, caramba, eu com 7 anos. Eu falei, o que eu vou fazer nessa parada? Eu, filho homem, filho da promessa, nome do meu avô, nome do meu padrinho. E eu olhei pro meu pai e falei, pô, pai, o que é mais importante, se é a mulher na rua ou tua família? E aí meu pai se emociona, né? E viveu com minha mãe o resto da vida, né? Pra mim, que era uma criança, eu achei o quê? Quem resolveu essa porra? Fui eu, né? Criança, resolvi. Então, eu sou muito bom em resolver problemas... Dos outros. Não, problemas profundos. Okay. E eu quero reverter situações. Eu reverti o casamento dos meus pais. Então, brother, eu era viciado em reverter. O meu valor estava onde? No flat? Não, o meu valor estava no vale para reverter e ir para o pico, sabe qual é? E ver uma vida assim, 40 anos da minha vida, revertendo situações. Até que eu entendi que eu não precisava disso. Isso era um vício emocional meu, que eu precisava me livrar dele. Sacou? E hoje... Graças a Deus, eu vivo bem, não preciso ficar revertendo nada. Mas era engraçado, eu era o último cara a entrar no avião, o último cara a entregar imposto de renda. Eu gostava dessa adrenalina de reversão, sabe? Do final, 45 do segundo tempo. Mano, e eu falava, tinha uma frase que era uma frase muito escrota, que eu falava assim, fica tranquilo, Rê, no final vai dar certo. Caramba. Então eu já saí de Orlando para pegar um voo em Miami, que eu tinha que falar em 2h30 lá, e eu, meu irmão, aquela adrenalina de chegar para reverter. Depois, tudo tem uma origem. Sim, eu concordo. Tanto é que quando você vai fazer alguns tipos de terapia, você tem que voltar a algumas coisas do passado para você entender o que ocasionou aquilo. Mas entrando nessa parte do digital, a partir do momento que você já era consolidado, o nome consolidado no mercado tradicional, no ambiente físico, qual foi o maior choque que você teve quando você veio para esse ambiente novo? Ele existiu? Tá, existiu, lógico, existe até hoje, né? O digital, por que o digital, né? Porque o digital te dá escalabilidade, dá visibilidade, você chega em lugares que você não chegaria, né? Eu fiquei 10 anos numa empresa fazendo treinamento todo final de semana, né? No offline. E aí veio a pandemia. E a pandemia veio, cara, e fazer o quê? Vai fazer evento presencial como? E aí eu me reinventei para o digital. Então eu sou um cara novo no digital, vamos dizer assim, né? E o que acontece no digital é o seguinte, cara, o desafio é do cara do offline. Infelizmente, no digital, né, não são os melhores, talvez, que se sobressaem. São os caras que mais entendem do digital, do tráfego, do corte, do cara mais bem aparelhado. E o cara do offline é mais de verdade. Eu já fui em treinamentos da galera do digital, que a galera perguntava, e aí, pô, esse assunto aqui, o cara, não, isso aí, você vai ver daqui a pouco, quando o curso andar mais um pouquinho, quando o treinamento... Mas só que o cara não sabia, o cara não estava preparado. Então, o desafio digital é encontrar pessoas que têm, tá? Também não vamos generalizar. Encontrar pessoas de verdade, a gente está falando agora nos bastidores, né? De verdade, pessoas com conteúdo. Então, a gente precisa olhar essas pessoas, admirar essas pessoas para que a gente possa se colocar no digital como mais uma dessas pessoas. Então, o desafio é esse, olhar, admirar e se colocar numa prateleira que a gente sabe que tem pessoas que prometem, não entregam, não têm o conteúdo. Perfeito. Ainda mais no mundo que eu vivo, que é o mundo da alta performance e do mundo dos negócios, né? No mundo de empresários. Total. Acho que é isso. Em conversas que eu tenho aqui com produtores, eu percebo que alguns deles que eram de nichos mais tradicionais, mercados tradicionais, e vieram pro digital, eles tiveram muito essa trava, essa relutância. Por que você acredita que isso acontece? Principalmente da galera, advogados, médicos, empresários como você também, que vieram, que tem anos de experiência no mercado tradicional. A gente estava falando sobre o Lázaro do Carmo. Ele também teve esses desafios, né? Porque você
Você acredita que essas pessoas, elas têm esse embate com o digital justamente por... Ah, se eu tô no digital, eu tenho que agora me vender para dancinhas do TikTok. É tipo assim, eu não quero perder minha essência e eu não quero me tornar esse cara que faz sucesso no digital, ok? E corromper alguns princípios e valores que são inegociáveis. Então, mano, o cara fica assim, pô, eu prefiro não ser esse cara aí dos 5 milhões de seguidores, 6 milhões de seguidores, mas ter uma tribo do qual me identifique, que se identifique comigo, que sabe da minha veracidade daquilo que eu tô falando, sacou? Esse é o grande desafio, sacou? Até porque hoje em dia o que vale mais é a qualidade, né? Total. Não tanto a quantidade. Total. Eu acredito que teve um tempo no digital que as pessoas estavam olhando só pra números, seguidores, viralizações. Isso mudou um pouco, né? Principalmente quando a gente olha para um mercado mais maduro como o de hoje. A partir do momento que você entrou nesse mercado, como é que foi o seu posicionamento? Uma vez que você já era conhecido no tradicional, você criar uma nova autoridade? Ou você conseguiu passar essa autoridade? Como é que você foi se posicionando nesse mercado novo? Foi acontecendo, né? Assim, naturalmente, né? O que eu sou bom? Ok. Eu sou bom de fazer você viver a sua melhor versão. O que a galera precisa entender é... O que é alta performance? Você falou, me apresentou como cara da alta performance. Mas vamos pensar, o que é alta performance? É você viver tudo aquilo que você nasceu para viver, né? Você tem um nível que você pode chegar. Só que a galera não quer falar, porque não é simpático falar, que alta performance ela é precedida por renúncia. Não é confortável falar isso. Fala para você, pô, Bruninha, o que você está disposto a renunciar hoje para você viver a sua melhor versão? Sim. Porque, cara, eu preciso abrir espaço para o novo. Eu preciso trocar coisas, né? Eu atendi, né, atletas, né, Minotouro, o Arley Alves do UFC, vários jogadores de futebol. Eu atendo a melhor jogadora de futebol do mundo, que é a Natália, até hoje. Bruno Barros atendi também, que é o melhor também do futebol. E, cara, como é que eu vou chegar para um atleta e falar assim, aí, meu irmão, tu vai ter vida normal, tá? Tu come batata frita, dorme a hora que você quer. É isso? Não. Então a galera quer alta performance, mas não está disposta a pagar o preço da alta performance. Renunciar, mano. Porque o topo... ele é para poucos. É verdade. Tem pessoas que chegam, mas permanecer... é difícil. É ter uma disciplina, uma consistência louca. Por isso que eu estudo a cabeça do Cristiano Ronaldo, do Michael Phelps. São caras que... Michael Phelps treinou 2 anos, ininterruptamente, Natal, no novo aniversário, de manhã e de tarde, numa piscina. Eles só têm um foco, né? Eles são viciados naquilo. É uma alta performance, Bruninha, é uma decisão. Perfeito. Eu decidi. Eu te falei aqui, né? Eu fui um cara com teste QI brabo, eu sou um cara acima da média, mas ser acima da média não diz porra nenhuma. É a decisão de ver alta performance. É ser disciplinado e ser consistente. E renunciar todo dia. Eu todo dia estudo. Todo dia vejo alguma coisa. E todo dia eu me faço pergunta, cara, o que eu estou fazendo aqui hoje, agora? Me aproxima ou me afasta da minha alta performance, dos meus resultados? Caramba. Se cada um tivesse nível de consciência, porra, o que eu estou fazendo agora, me aproxima ou me afasta? Pô, me afasta? O que eu posso trocar essa parada aqui que vai me aproximar? Sim. Não é viver uma vida, sabe, sem lazer. Não, eu saio, ontem fui jantar, faço tudo. Eu gosto de jogar meu futebol, eu sou vascaíno. Mas, mano, eu não tenho tempo a perder. Então, eu falo, cara, essa parada me aproxima, me afasta. E eu decidi sair daquele cara nota 6, nota 7 e ver alta performance. E hoje, o que eu faço? Eu não quero que empresários passem o que eu passei. Bruninha, nenhum empresário, cara. O cara fala assim, vou abrir uma empresa. O cara fala, vou abrir uma empresa que eu vou trabalhar menos. Eu vou abrir uma empresa... Não, porra nenhuma. O empresário trabalha pra cacete. Pra cacete, não tem férias, não tem 13º. E o cara quebra, não é porque ele é moleza. Ele quebra porque ele não tem as ferramentas certas, ele não tem a mentalidade certa. O empresário é um cara solitário, que não pede ajuda. E a pergunta que eu te faço é, o dono de uma empresa, ele aprende com quem? Ele só ensina. Então, ele tem um fluxo contrário, brother. Ele só entrega e recebe de quem? Então, o que eu faço hoje? Eu criei um ecossistema de empresários que se retroalimentam, que a gente cresce junto, onde eu sou o mentor, mas eu não tenho a pretensão de ser o melhor dos caras, não. Pelo contrário, eu sou dos piores. Eu sou ali só o maestro. Só que a gente pede ajuda. Aliás, eu aprendi que 2 características de pessoas bem-sucedidas. Pedem ajuda e são generosos. Perfeito. Pedir ajuda é um ato de humildade e de nobreza. Sacou? Sempre se sentar, talvez, em mesas onde você também, em algum momento, já não tá mais no topo. Porque quando você tá no topo, que tipo de conversas vão te alimentar?
Porque você já tá no topo, você é a pessoa mais interessante ali da mesa. Eu acredito muito em você sentar em mesas onde você não é o bonzão o tempo todo, sabe? Porque isso te faz entrar nessa parada da humildade também. E se tornar aberto a receber mais conhecimento. Tu quer aprender sobre essa parada? É complexo. Quer aprender? Sim, por favor. De verdade? Sim. Então, presta atenção. Imagina que meu casamento tá ruim. Beleza? E aí teu casamento tá top. E aí a gente sai pra jantar. Sim. Beleza? E aí eu vejo, porra, o jeito que você trata do marido, caraca, não sei o quê. E meu casamento é uma bosta. Meu sentimento é bom ou ruim? Uma merda. Por quê? Porque o teu sucesso no casamento acentua a minha debilidade. Tá prestando atenção nisso? Então, anota aí na sua agenda. O cérebro serve para te proteger e para poupar energia. Entre outras coisas. Mas foca nisso. Proteger e poupar energia. Beleza? Imagina o seguinte, eu estou contigo no jantar e, porra, cada vez que eu vejo o teu relacionamento bom, isso vai me gerar uma dor. Porque eu falo, porra, meu casamento é uma merda. Se o cérebro serve para me proteger, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o Bluetooth e vai conectar com alguém que esteja com um casamento o quê? Igual ou pior que o meu. E aí é o único jeito que ele tem de tornar a minha debilidade num casamento ruim como algo comum. Então, eu sempre falo, ir para o próximo nível, você precisa experienciar o próximo nível. E ver. Você tem dois sentimentos, adequação e inadequação. Só que, cara, presta atenção. Então, eu tenho que fugir dessa parada que me protege e falar assim, pô, eu decidi estar com uma pessoa que está com um casamento melhor que o meu e eu vou estar disposto a aprender e pedir ajuda. Mas é contra-intuitivo, pô. Imagina, eu estou sem dinheiro, você está com dinheiro, eu estou falando de dívida, você está falando de investimento. Acentua a minha debilidade. Então, eu vou procurar alguém mais fodido que eu, ou igual. Por quê? Sim. Para tornar que a minha debilidade algo comum. Por isso que desde a época de Jesus, doente anda em bando, cara. Caraca. É foda isso. Como o comportamento humano é peculiar, né? A questão do cérebro, para onde ele é condicionado a pensar e como ele pensa, né? É sinistro. Você falou, a gente entrou nessa pauta de empresários. Tava dando uma olhada no seu site, você fala muito sobre os pilares para ser um bom empresário. Quais são esses pilares? E eu queria que você explicasse um pouco de cada um deles. Cara, o empresário, ele é um cara que ele precisa ter a visão do tudo, né? Eu tava com ele lá em casa, ele falou exatamente isso. Ele falou, Zé, eu não sou o maior especialista em tudo que eu faço, mas eu entendo um pouco de tudo que eu faço. Ok. Então, eu acho o seguinte, primeira coisa, o empresário tem que se cercar de pessoas especialistas em suas áreas. O que eu acho que a maioria dos empresários não tem essa visão, sacou? Segunda coisa, ele precisa ser um cara que entenda desde tributos, contabilidade, marketing digital, tráfego, né? Parte de time comercial, que é um SDR, o que é um close, o que é um social seller. Ele tem que ter uma visão generalista para ele poder até cobrar isso. Legal. E sem processo, uma empresa sem processos mesmo, né, impessoais, você não tem como crescer. E se você não tem processos, se você não tem pessoas tocando esses processos, você vai ser sempre do seu tamanho, sacou? Então, onde os empresários quebram, Bruninha? É na expansão e na falta do caixa, né? Faltou caixa, vai quebrar, ou na expansão, porque o cara expande, abre uma segunda, uma terceira, só que ele não tem processo, não tem um time, e ele começa a se dobrar entre uma, duas, três. Ele não é onipresente, não é onisciente, então ele começa a arruinar o negócio dele. E outra coisa, quando ele abre uma segunda empresa, ele pensa que a curva de crescimento daquela empresa vai ser igual à da primeira. E muitas vezes não é. Então, ele pega recurso dele, que ele ganhou a vida inteira aqui, bota aqui, ele quebra duas empresas, porque ele não tem processo, ele não tem um modelo, que eu falo, um modelo replicável. Se você não tem um modelo replicável, você não pode crescer. Perfeito. Eu acredito também que muitas dessas pessoas que estão nesse processo de começar a pensar em gestão se perdem no caminho de, então agora eu tô vendo que com uma empresa eu tenho que fazer contratações, eu vou contratar o máximo de pessoas possíveis. E aí não se sustenta o negócio, né? Às vezes ele nem precisava desse tanto de volume de pessoas possível que ele tava contratando, e aí no final também quebra, porque ele não tem um caixa também preparado para receber esse volume. Olhando para técnicas que o empresário ele precisa dominar, o que você diria? Cara, você falou uma parada aqui de contratação, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu leio esses caras todos, né? Mas tem dois caras que eu gosto muito, que é Jim Collins e Jack Welch. São dois caras muito bons, né? E o Jim Collins fala uma parada que é sensacional. Ele fala assim, no lugar de 10 pessoas, contrate 6. Aí tu fala, porra, como assim? No lugar de 10, contrate 6, mas pague como 8. Interessante. Olha isso. Então, eu vou contratar pessoas com alta performance. Eu tenho uma parada que não é simpática que eu vou falar aqui, e eu sei que a galera não vai curtir, mas eu vou falar. Eu não contrato gestor para minha empresa que esteja desempregado. Porque isso já é um indício, não um sinal.
Você quer ver uma coisa? Você conhece algum gestor de tráfego muito bom, excelente, desempregado? Não. Você conhece algum gestor comercial muito bom, desempregado? Não. Por que eu vou contratar alguém para minha empresa, já que eu quero top performance, desempregado? E já é um filtro. A não ser o cara que foi uma empresa que teve um M&A, o cara saiu, o cara está um mês... Mas fora isso, não, né? Não faz sentido. Então, existe o seguinte, cara, você tem que ter um budget para contratação, né? Você tem que ter um head account sobre isso, né? Um budget. E a galera tem que entender o seguinte, como é que funciona no esporte, Bruninho? O cara vai bem no Vasco, vem o Real Madrid e contrata o cara. Por quê? Porque o Real Madrid tem um orçamento maior que o Vasco e contratou um cara que é um talento do Vasco para jogar no Real Madrid, não é assim? Empresa é a mesma coisa. Então, o meu processo de recrutamento e seleção ele tem que ser perene, constante, porra. E eu tenho que saber aonde eu vou buscar aquele cara. Aonde eu reponho o meu gestor comercial? Onde eu vou buscar talento? Jorge Paulo Lemann fica um dia da semana buscando talentos para a empresa dele. É o cara mais rico do Brasil, porra. Então, olha a importância disso. Outra coisa, eu tenho que atrair, reter esse cara, promover esse cara. Então, eu tenho que saber aonde buscar, eu tenho que ter backup de posições estratégicas e contratar pessoas com história de sucesso. Um time de sucesso se faz com pessoas acostumadas ao sucesso. Vender um Rolex é diferente de vender um Cássio, porra. É mentalidade. Então, eu preciso ter pessoas acostumadas a vencer comigo, acostumadas a faturar alto. Perfeito. E presta atenção, para finalizar isso aqui, senão eu falo muito, né? Não, mas tá indo. Presta atenção à parada. A galera que te faz faturar 1 milhão, geralmente não é a galera que vai te fazer faturar 10, 15, 20 milhões. Por quê? Pela mentalidade desse cara. Sim. Sacou? Se você distante, né, para elas, talvez. Esse não número... tá fora do cotidiano dela, sacou? Se você pegar a história lá do Caíto, lá, ele, no Chili Beans, ele leva a empresa para um patamar, e a galera começou com ele, maneiro, mas quando ele botou capital de fora, capital de fundos, ele teve que trocar toda a diretoria dele, porque é uma questão de mentalidade. Caramba. Então, bota isso na tua cabeça, cara. Não é cruel isso, mas às vezes a galera começou contigo, te levou ao patamar X, não são os mesmos que vão te levar ao patamar 3, 4, 5X, cara. É verdade. E a galera precisa entender isso. E tem muitos que não entendem, né? Jogar no Avaí, que é o time daqui, né? Jogar no Criciúma, é isso? Sim, eu não sei, não faço ideia. Sei lá, jogar no... É aqui, né? Isso. Não é a mesma coisa que jogar no Vasco, porra. Jogar no Vasco não é a mesma coisa que jogar no Real Madrid, porra. É outro nível. Claro que é diferente, sacou? Agora, entrando nessa parte das técnicas, o que o empresário precisa dominar? Em relação à técnica mesmo. Ele precisa ser um cara que promove pessoas. Ele precisa ser um caça-talentos. E ele precisa ser um inspirador. Ele tem que ser o cara que inspira seu time. Legal. Ele tem que ser aquele cara que chega na empresa e o cara fala assim, porra, esse cara, vale a pena eu estar com esse cara. Até porque, no final, a cultura, vamos botar assim, da empresa é muito top-down, né? Você tem que olhar para o teu líder como uma forma inspiracional para você conseguir replicar todas as etapas. Tem que ser um cara, a palavra é dura, mas tem que ser um cara íntegro. É verdade. Você sabe que eu nunca tive problema de justiça de trabalho, essas paradas, nunca tive. Assim, foi um cara muito íntegro. Isso aí eu aprendi com meu pai. E você sabe o que é integridade? São os seus valores? Integridade é você ter aquilo que você fala, aquilo que você pensa e aquilo que você faz tem que ser íntegro, tem que ser perfeito. O que acontece, na verdade, sabe qual é? Todos nós temos um senso de justiça. Todos nós, mano. Todos nós temos um senso de justiça. Sim. Então, o que rola? Se eu falo assim, amanhã eu vou chegar lá no hotel 7h30, eu cheguei 7h40. Amanhã eu vou malhar. Não vou hoje que está frio. Eu vou amanhã fazer uma parada no trabalho. Eu não faço. Eu mando um comando que eu não sou íntegro. Se eu não sou íntegro, eu não posso viver minha alta performance. Então, a alta performance começa com pequenas decisões diárias cumpridas. Perfeito. E aí eu estou autorizado a prosperar, estou autorizado a viver minha alta performance. Coisa simples. Renato estava falando agora, arrumar a cama, jogar um lixo na parada, mas eu tenho um comprometimento com aquilo que eu determinei e eu vou fazer. Sim. Logo eu sou íntegro, logo eu mereço prosperar, porque eu vivo a minha melhor versão, eu não sou um cara fake, eu não prometo e não cumpro. Sim. E aí eu estou autorizado a prosperar. Como você quer cobrar que o seu colaborador chegue 8 horas se você está chegando meio-dia, 11 horas? Não pode. No final das contas, você é um espelho, né?
Eu acredito muito nisso, até porque vendo dentro da QIFI, a gente tem uma cultura muito forte de urgência e excelência. Isso vem muito do Arthur. Ele é exatamente essa pessoa. Então, o que a gente faz? A gente replica exatamente o comportamento dele. Total. Sabe? E ele atrai pessoas. E ele atrai pessoas assim. Com o DNA dele. Perfeito. Hoje, olhando para dentro de uma empresa, o que a pessoa que tá nessa parte da gestão, ela precisa analisar para saber se essa empresa ela tá tendo um crescimento saudável? Existem alguns indícios? Métricas? Claro. Primeiro é o seguinte, toda empresa precisa de KPIs, né? De números. Não precisa saber o que está acontecendo, quanto eu tenho em caixa, qual é a minha taxa de inadimplência. Então, toda empresa precisa de algumas reuniões específicas, né? Sim. Primeiro, uma reunião de planejamento estratégico, que eu faço mensal com meus líderes, fiz agora, dia 25, e no qual a gente define quais são os objetivos do mês, e esses caras, os líderes, trazem para mim o quê? Aquilo que foi pactuado. Bateu a meta, não bateu a meta? Então, o que a gente chama de reunião de resultado. Legal. Então, tudo que é medido pode ser melhorado. Então, não basta só estabelecer as metas. Eu tenho que o quê? Acompanhar essas metas e entender o porquê eu bati, o porquê eu não bati, quais foram os highlights, quais são os pontos de melhoria. É um PDCA constante, não acaba nunca. Eu sempre estou buscando o quê? Evoluir minha empresa. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Sempre, né? E tudo aquilo que eu não tenho acesso, se eu não cobro, primeiro se eu não estipulo, Sim. é ruim, né? E para estipular uma meta bem estipulada, eu preciso de histórico e indicadores. Depois, se eu planejar o mês seguinte, e a partir do planejamento, eu defino os objetivos setor a setor. Depois, eu vou verificar o cumprimento desses objetivos. E uma coisa que eu não abro mão é de ter sempre alguém de fora olhando na minha empresa, né? Um consultor. Porque, às vezes, a gente está ali no meio daquele negócio e a gente não tem uma visão de fora, né? E uma outra coisa que eu acho que todo gestor, todo CEO precisa ter é um tempo na agenda para ele. Você acredita? Então, hoje eu tenho um assistente que ela sabe. Durante a semana, eu tenho períodos que a minha agenda está bloqueada. Sabe para quem? Reunião com o Zé André. Perfeito. Onde eu tenho uma reunião comigo mesmo. Então, eu olho minha performance, eu olho o que eu estou fazendo, eu planejo, eu vislumbro o que eu posso fazer, eu olho os meus líderes, o que eu posso fazer, que plano que eu preciso fazer para desenvolver esse cara. Porque se eu não tiver um tempo na minha agenda para mim, eu passo a ser a agenda dos outros, sacou? É isso. Então, eu preciso olhar também para a minha performance enquanto Legal. gestor, CEO da minha empresa. Principalmente se você é um cara que pensa de forma estratégica dentro do negócio, Porra, né? se eu não fizer isso, quem é que vai fazer? Exatamente. Tá? Não é aquela parada, tem que sair da operação. Não, isso é meio balelinha. Eu vou olhar para a minha empresa como CEO da empresa, só que eu estou ali como o mentor do Zé André. Legal. Com o Zé André. É um tempo meu, Sim. olhando a minha performance, olhando os números da minha empresa, entendendo o que eu posso fazer, o que eu fui bem, o que eu não fui bem, o que eu, sabe? Porque as pessoas esquecem um pouco de fazer isso. Eu vejo muito CEO preocupado para fora, esquecendo para dentro, sacou? É verdade. Isso é um dos grandes desafios, né? E eu confronto isso com a visão, né? E acho que uma parada legal é uma avaliação multidirecional, quando os gestores me avaliam e tem alguém de fora avaliando a minha performance como gestor. Isso é muito legal. Eu sou competitivo, já deu para ver, né? Sim. Então, eu gosto de ganhar. Mas isso é bom. Eu gosto de ir bem. Eu não gosto de resultado ruim. E isso é o que te faz ter alta performance. É uma decisão. No começo do podcast, a gente falou um pouco, deu uma pincelada em processos. E eu queria que você trouxesse aqui quais tipos de processos, obrigatoriamente, uma empresa ela precisa desenvolver. Processos em todas as áreas? É isso? Processo na área de gestão como um todo. Cara, primeiro é o seguinte, tem que ter um processo comercial, né? Se tem uma coisa que o empresário não pode largar e abandonar, é o comercial. O comercial é o coração, o pulmão da empresa. Tem gente que não tá pensando nisso até hoje. Mano, você vai, às vezes, a empresa toda certinha, toda estadinha, tem até uns processos financeiros legais, e o comercial abandonado. Mas, pior, Bruninha, aí tem uma crise na empresa. Aí o imbecil, ele demite gente do marketing e gente do comercial. Porra, se tem um setor na empresa que pode mudar o jogo, é o comercial e é o marketing, né? Então, ter o processo fundamental de uma empresa é o processo comercial. E outra coisa, tem empresário que ainda vê marketing comercial como coisas diferentes. Não são. É uma única coisa, tá? Eles se falam. Então, processo tem que ter uma cadência, né? Entre SDR, closer, social seller. O teu gestor comercial tem que ser um cara de cadência, de ritmo. O que eu vejo muitas vezes também é o cara exaure o time comercial para bater uma meta no mês e aí começa o mês de uma forma ruim, entendeu? Então, é cadência, é todo dia, intensidade todo dia. Então, ter processo de quantidade de leads, né? Custo de aquisição de lead, taxa de conversão de lead
tem que ter isso na ponta da língua. Meu comercial, meu gestor, tem que saber isso na ponta. Qual é o custo médio do lead? Como é que estão as campanhas? Qual o custo de aquisição? O que a gente pode fazer? Quantas reuniões nós marcamos? Quantas calls? Quantas pessoas vieram? Qual a taxa no show? Tudo isso precisa ser na ponta da língua. Se você não sabe isso, você não sabe nada, você vai quebrar. Sim. Hoje em dia, você vai quebrar. Então, processos comerciais bem definidos com alguém bom de métricas. Perfeito. Né? Então, lá a gente tem um BI, qual eu tenho acesso a todas essas métricas da minha empresa. Legal. Eu sou meio doente com isso. Isso é muito bom, porque você consegue ter a visão de um todo, né? Você não fica só olhando cego para o mesmo caminho. Isso é interessante. A gente está aqui falando muito sobre gestão, falando sobre como você, empresário, precisa pensar. Se você não está pensando, é o momento de você pegar, refletir e mudar todo o caminho que você estava fazendo, que talvez não estivesse te dando tanto resultado, porque o Zé André está aqui soltando tudo para nós. Bora. Quando a gente fala sobre equipe de alta performance, o que diferencia uma equipe boa de uma equipe realmente de alta performance dentro de uma empresa? Eu te falei que alta performance é uma decisão. Sim. Tem pessoas acostumadas à alta performance. Tem pessoas que não vivem até... se portam mal fora dessa alta performance, né? Então, são pessoas acostumadas ao seguinte: o que eu preciso para melhorar todos os dias? E, cara, tem pessoas que não aceitam, inclusive, associar a imagem dela a uma empresa de baixa performance. Isso é tão sério. Eu contratei uma vez uma menina que eu não tinha budget para contratar, né? Mas eu falei, a visão é essa. Eu tenho essa empresa, vou abrir Niterói, vou abrir Juiz de Fora, vou abrir Lisboa e quero abrir Madrid. E eu quero que você seja responsável por isso. Então, ela trabalhava numa rede Accor. Ela falou assim, cara, é isso mesmo? É isso, tá. Aí eu vi quem é você. Ela saiu para trabalhar para mim, para ganhar menos, mas porque ela queria associar a imagem dela a uma empresa de crescimento de alta performance, né? Na empresa que eu trabalhei nos últimos 10 anos, graças a Deus, sempre estive no topo, sempre estive entre os 3, né? E sempre fui escolhido entre os melhores treinadores. Então, o que é alta performance, né, cara? É você entender o seguinte: eu decidi viver tudo aquilo que eu nasci para ser. E o que precisa ser feito para eu melhorar todo dia. Todo dia, né? Então, é uma característica das pessoas vencedoras. Sim. Pessoas vencedoras não associam a imagem dela com times perdedores. Não quer fazer parte de um time que não vence. Sim. Tipo, não tem nada a ver. A cultura expele. Se eu não tenho uma cultura vencedora, eu vou expelir para fora pessoas de alta performance, sacou? Como identificar esse tipo de perfil na hora de contratação? Muito legal essa pergunta. Eu contratei agora uma gestora comercial, né? Ok. E aí eu faço algumas perguntas e eu falo assim, cara, me fala aí, qual a tua história de sucesso? Na entrevista. Aí a mulher começou a falar essa. Eu falei, essa mulher é boa, né? Aí depois eu falei, você tem uma pergunta que você gostaria de fazer? Aí ela falou assim, Zé, qual foi o recorde de vendas dessa empresa? Eu falei, como assim? Qual foi o recorde? O máximo que você já vendeu aqui? E eu dei o número, né? Ela falou, tá bom, porque esse passa a ser meu primeiro objetivo. Sacou? A mente? Já muda. Sacou a mente da pessoa? Tipo, eu contratei essa pessoa até fazia... era gestora comercial de uma empresa de tecnologia. Bem famosa no Rio. E eu contratei ela nem sabe muito do meu negócio. Mas eu contratei ela porque a mentalidade dela é de vencedora, é de alta performance e é de primeiro lugar. Ela ganhou todos os troféus como a primeira colocada. E aí eu pego um livro do Aaron Ross que fala uma parada que é do cacete. Ele estava no processo... Aaron Ross é o cara do Salesforce, né? O nome do livro é Receita Previsível, para a galera não ficar aí no vácuo. Perfeito. E aí ele estava no processo de recrutamento de seleção e ele viu o currículo de um cara lá. Só tinha, basicamente, aqui, medalhista olímpico. O que ele fez? Parou tudo e está contratado. Por quê, Bruninha? Porque ninguém se torna, medalhista olímpico se não for muito foda. Se não tiver o DNA de vitória, de competição e de ganhar. Sacou? Então, a mentalidade... Eu vou te falar, eu tenho muita dificuldade em contratar, principalmente gestores que não têm história de sucesso, que não passaram por times e lá nesses times foram bem-sucedidos. É uma repetição de padrão. Sim. Né? Como a gente disse nisso. Ou você está acostumado a vencer... Ou não. Perfeito. Sacou? Para a gente terminar um pouco esse bloco sobre gestão, que uma empresa ela precisa pensar e desenvolver cultura. Eu falei aqui um pouco sobre a cultura da QFI. Como desenvolver uma cultura forte dentro de uma empresa? Existem pilares para isso? Cultura são o quê? Princípios negociáveis.
é maior que o CEO. Lógico que a cultura é top-down. Porque tem muitos empresários com dificuldade em conseguir fazer uma cultura dentro de uma empresa. Geralmente, empresário quer agradar todo mundo. A Renata sabe como eu sou, né? Eu não adequo a minha empresa ao colaborador. Ela que tem que se adequar a você. Olha só, ou ele vai se adaptar à minha cultura e vai ser muito feliz lá, Sim. ou ele vai falar, isso não tem nada a ver comigo e vai embora. Aconteceu um fato, pra você entender o que é cultura, eu trabalhei 10 anos na última empresa, né? E fui diretor de 4 unidades. Bom. E aí, recebi uma funcionária e lá o onboard era muito legal, estilo meio Wi-Fi. Pô, então tinha chocolate, Moleskine, almoçava comigo, uma coisa tudo fofo, queridão, Sim. né? Assim, queridão mesmo, e em todo o setor, uma parada muito maneira. Legal. No dia seguinte, a menina não veio, cara. Nem no dia seguinte, e só voltou lá para entregar o uniforme. E aí, e aí fica a dica para vocês, ó, faça uma reunião de desligamento, né? E aí perguntei para ela, cara, o que aconteceu? Por que você não ficou aqui? O que faltou pra gente? E ela foi muito sincera. E eu achei do caralho. Ela falou assim, Zé, eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês são muito pegajosos. Vocês abraçam muito. É muito carinho, é muito Sim. não sei o quê. Cara, não é minha cultura. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela falou, cultura, isso não tem nada a ver comigo. Cara, eu apertei a mão e falei assim, cara, muito obrigado. Exatamente isso. Então, se você tem uma empresa que não atrai pessoas e não repele pessoas, você não tem cultura. Cultura são princípios e valores inegociáveis. Sim. A galera sabe qual é a minha cultura. Por exemplo, eu admito o erro. O cara pode errar tranquilamente na minha empresa. Agora, lealdade. Faltou lealdade. Pode ser quem for, pode ser minha mãe, pode estar demitida. E eu, tipo assim, liderança ou qualquer pessoa que falte ao respeito ou humilhe uma pessoa. Tá na rua. Eu não quero nem saber quem é. Eu tive que demitir uma pessoa. Vai estar vendo esse podcast, mas tudo bem, e está tudo bem também. Eu tinha um cara lá que ele era homossexual, e eu lá na minha empresa não faço nenhuma acepção de pessoas. Sim. Homossexual, se é branco, se é preto, se é amarelo. Só flamenguista que a gente faz um pouco de... Dá uma... Mas não faço mesmo, sacou? E aí o cara chegou lá e demorou a fazer uma coisa. Falou, pô, tu não fez a parada? Foi mal comido. Eu nem estava na empresa. Fiquei sabendo. E a pessoa era muito boa, tá? Muito boa. Eu, demiti. Demiti sumariamente, sem entender por quê. Porque eu não admito, na cultura da minha empresa, ninguém falar mal com ninguém, humilhar ninguém, gritar com ninguém, porque isso tá no meu DNA. E lealdade. Faltou lealdade, está na rua, sacou? Então, a cultura, ela atrai, ela repete. Se a tua empresa não está atraindo pessoas e não está repelindo pessoas, não tem uma cultura. E a cultura, ela é inegociável. Empresas fortes... ter uma cultura forte. E é bem natural, né? Entendi. Hoje na QIFI a gente consegue ter clareza também se uma pessoa ela vai durar em uma semana de experiência. Você consegue nitidamente enxergar, até porque ou ela vai, como eu falei, de urgência e excelência. Se ela não tá performando dessa forma, porque tá todo mundo performando no mesmo nível. Se chega uma pessoa que não tá nesse mesmo nível, ou ela vai falar, não consigo estar no mesmo nível que eles, vou embora, ou o time vai repelir. Porque a gente tem muito aquela identidade da maçã podre em volta de várias maçãs saudáveis. Total. Quando você tem uma maçã podre em volta de várias outras que não estão podres, se você não tirar essa pessoa logo, de forma rápida, ela vai contaminando todo o resto, né? Contrate devagar e demita sumariamente. Contrate devagar. Processo de recrutamento de seleção perene. Não ter medo de demitir rápido, né? Não, eu não tenho. Sim. Eu não tenho. E, cara, se você for em cultura, eu vou não é puxar saco não, mas eu tô na QIFI pela cultura da empresa. Legal. Eu aprendi muito com a QIFI. E eu sou bem honesto de falar aqui. Legal. Mas muito. Mano. As experiências, o como tratar o cliente, como encantar o cliente. Sacou? Eu já tinha visto, né, o jeito Disney de cantar. Mas era uma coisa mais distante, né? E Sim. eu vi na prática. Tanto é que uma das medidas que eu tomei, né, na minha empresa foi supervalorizar o sucesso do cliente, né? Perfeito. Então, hoje eu tenho 3 meninas dedicadas a isso, só fazem isso, né? Eu ainda não consegui ver a fotinha de criança, dar aquelas paradas que vocês fazem, que é a gente absurdo. tem um time de stalker no setor de experiência que você não faz ideia. Eu acho que eu vou precisar agora A galera botar vai uma galera indo. do stalker, porque o que vocês fazem é bizarro. Então, a camisa do Vasco foi foda demais. A gente vai até o primeiro post do Instagram da pessoa. Veio aqui um produtor e falou, como é que vocês descobriram o nome da minha filha? Sendo que eu não posto nada sobre ela e só tem em um destaque específico, que assim, esse destaque tá há muito tempo ali, sabe? Te falei como é que foi a parada? Fundo. Eu tava, acho que foi em São Paulo que eu tava, sei lá. E aí eu cheguei, e aí, pô, um cara que nunca vi na vida, pô, Zé, tudo bem? Eu falei, beleza. Pô, a Manuela e o Guilherme não vieram? Eu falei, porra, quem é esse cara?
Parece minha filha, meu filho. Pô, aí depois tá me servindo, veio um outro maluco. E aí, beleza, Zé? Beleza. Pô, Manuel, que pena, Manuel, Guilherme não vieram. Falei, porra, Renato, falei, esse cara tá de sacanagem, porra. Sim. Né? E aí, na hora de ir embora, tô pegando né, as sacolas lá dos presentes. Mano, fiquei até emocionado, sabia? Porque aí, quando eu abri minha sacola, mano, tinha uma parada que é representativa pra mim pra cacete. Sim. 4 camisas do Vasco, com o nome da Manuela, com o tamanho dela, do Guilherme, com o tamanho dele, da Renata, com o tamanho dela. E Caramba. achei aquilo do... Isso faz toda a diferença. Mano, não tem dinheiro, não é o dinheiro. Pô, eu posso comprar? Posso comprar 50 pra cada um. Mas não é, é o cuidado, sacou? É o cuidado da parada. Isso, eu falei... O que será que vai tocar ele? Mano, pra você pegar nisso, e né? eu cheguei na empresa, eu falei, meu irmão, Legal. abre o processo de recrutamento de seleção agora, eu quero fazer a melhor experiência. Tanto é Legal. que eu criei o Business Day, que até vai rolar segunda-feira na empresa, depois disso, que eu reúno só os mentorados, chamo pessoas de fora para falar. Sim. E ali é mimo, é isso, aquilo outro. No final das contas, é muito detalhe, né? Detalhe tanto... A gente cuida muito dos nossos produtores, mas também a gente tem um endomarketing muito forte. Isso faz toda a diferença em questão da retenção dentro dos colaboradores da QIFI. Por exemplo, agora a gente vai para uma confraternização onde a gente vai ficar 3 dias num resort fechado para QIFI, tendo um dia de várias experiências QIFI que a gente proporciona para os produtores. Isso traz esse sentimento, sabe? De pertencimento. Poxa, eles estão olhando para mim. Semana retrasada foi meu aniversário e eu recebi uma cesta com... Sabe aquela cesta de 1 milhão? Com tudo personalizado, várias coisas que eu gostava. Eu gosto muito de Fini. Tinha um monte de Fini. Tinha uma Alexa pra mim. Você olha, tinha uma cartinha escrita sobre o meu ano na QIFI. Absurdo. Caramba, como é que eles conseguiria ter esse tanto de cuidado, né? E no final das contas, isso é a construção de um relacionamento. Total. Isso faz toda a diferença, principalmente quando você olha para a retenção, não só do seu time, mas a retenção de pessoas dentro da sua empresa, dentro dos seus clientes. Ou seja, assim. você gera uma reciprocidade. Muito, muito grande. É do e é cara. gratuita, né? No final das contas. Você fica até um pouco envergonhado de o que eu posso fazer agora pra vocês? Eu tenho muito amigo que não tá na QIFI, né? E que eu fico meio falando, pô, meu irmão, tu tem que estar na QIFI. A gente vai puxar eles, de alguma forma. É diferente. A gente faz esse trâmite acontecer. É. Mas olha só, Zé, agora olhando para a questão da sua operação no digital em si. Como é que você vende no digital? Como é que funciona o seu modelo de negócio nesse mercado? Cara, então, hoje eu tenho mentorias, né? Eu tenho uma esteira de produto bem complexa, né? Desde o low ticket, que é um topo de funil para aquisição desse lead pago, né? Sim. Então, tenho mais um produto que é de sob-gestão, que chama Gestão Estratégica 10X, e todos apontando para o meu core, que meu core é mentoria, né? Okay. Então, grupos... Então, eu tenho uma mentoria de entrada, uma mentoria de meio de funil, e eu tenho meu mastermind, que é minha menina dos olhos, que chama-se Brabos. Oh. Tem tudo a ver comigo, Brabos. O Brabos foi a história de um mentorado que falou, o que eu posso fazer? Eu quero um próximo nível. Você criou uma mentoria nova? Você contou pro Gabriel Ximenes? Foi exatamente isso, mano. Foi uma loucura. E é muito natural, né? Uma loucura, cara. O cara só quer acesso. Ele vai fazer acesso. tudo pra ter acesso com você. E a gente tem uma parada que a gente tem uma camisa das mentorias, né? Cara, o cara tem o maior prazer daquela porra, mano. E foi muito engraçado, né? Que eu falei, pô, e o que eu faço, mano? Ele tá me pedindo, eu não tenho. Tem que dar um jeito. Tem! E ele paga. Criei, paga. E vou te falar, e a galera precisa entender isso. Legal. Né? Eu fiquei 10 anos da minha vida cuidando do cara sem o próximo passo, sacou? Então, eu ajeitava o cara, na empresa que eu trabalhei, Sim. né? Eu jogava pro mercado. Eu falei, não, eu preciso fazer esse cara andar na minha esteira, sacou? E aí, essa mentoria do meio, que realmente não tem mais gente, não sei o quê. Eu falei, só que tem gente que começou a performar, e tipo assim, Zé, e aí? Qual o próximo? Eu quero estar mais perto, eu quero estar mais próximo de você, eu quero fazer negócio com você, eu quero estar junto, eu quero viajar contigo. Agora eu fui para Portugal com a galera, eu quero estar junto, quero sentir o cheiro do teu perfume, eu quero, meu irmão, vambora. E aí eu criei o próximo passo e foi um sucesso, cara. Que legal. E mais, o resultado da empresa com o Mastermind foi bem diferente, né? Porque você acaba desgarrando, a margem de contribuição, ela aumenta demais. Sim. Né? E sem falar que você tem um polo de atração de pessoas extremamente bem-sucedidas que tem critérios para estar no Mastermind, né? Faturamento X. Então, assim, são pessoas que já têm uma história de muito sucesso. Sim. E sabe o que eu aprendi? As pessoas querem estar perto de histórias de sucesso. As pessoas querem fazer parte. Então, olha para o teu Mastermind e fala, pô, se fulano tá, legal. Se esse cara que tem 120 lojas tá, pô, se esse cara construtor tá... Se esse cara aí, o Marcelo lá, que pô, fatura quase 300 milhões por ano, se esse cara tá no teu Mastermind, pô, eu quero estar também. O que eles estão conversando? Eu quero fazer parte dessa conversa. Eu quero fazer parte. E é um insight, né, cara? Sim. E a galera... Muda tudo. Você sabe que a galera encontra numa mentoria, no Mastermind, aquilo que ela foi buscar. Você sabia disso? Eu costumo começar o treinamento e falar assim, cara, você vai encontrar aqui exatamente o que você veio buscar. Porque tem um cara que fala assim,
Ah, é mais uma mentoria. O que ele vai encontrar lá? Mais uma mentoria. Já saiu com um cara pessimista? Sim. É uma merda, né? Porque, olha só... Tu tá em outra frequência. Não, tu vai com um cara pessimista no restaurante, vê se não é assim. Tu fala assim, caraca, aquele restaurante é top, eu vou lá, vai ser maneiríssimo. Aí o cara pessimista, não sei o quê. Meu irmão, meu prato vem bom pra caramba e o dele vem com cabelo. Sim. Porque ele atraiu, porque ele precisa, toda a crença é autorrealizável, ele precisa daquela ratificação que aquilo é ruim. Então, às vezes, o cara chega no treinamento, lá no Potencial Máximo, e fala assim, mais um. Ah, não sei o quê. Meu irmão, é o que vai encontrar. Sim. É o que vai encontrar. Pensamento é destino, né? Você fez aquilo acontecer. Você criou, Tudo que você foca expande. Você criou. E você fala com meu irmão, se aquilo ali... Falei, ó, se você entender que isso aqui vai mudar a tua vida, vai mudar. Deixa eu te contar como aconteceu lá no SAF. Conta. Tu tá ligada, não? No SAF? Sim, agora que teve o último, As né? minhas palestras, segundo ele, são as melhores, né? Legal. Ele fala que de todas as minhas são as melhores 2 vezes. Né? A gente tá tendo essa palestra aqui agora. Aqui, aí deixa eu te contar como é que foi a parada. Foi muito engraçado. Quer saber? Ele me botou lá e a galera do SAF não me conhece, são advogados, porra. Apesar de ser advogado. Sim. E aí, eu fui depois de Cariani, beleza? E aí, o Cariani saiu. O que aconteceu? A galera toda saindo atrás dele para tirar foto. Aí eu peguei o microfone e falei assim, aí, você que tá saindo aí para tirar foto, essa foto aí vai mudar a tua vida? Essa foto você vai tirar com o cara da tua vida? Deixa eu te falar, agora, se você ficar aqui 1 hora e anotar o que eu tô dizendo e botar em prática, vai mudar a tua vida. Agora, você escolhe se é papagaio de pirata ou ralar para estar no palco comigo ano que vem. Você escolhe. Foi um tal de pessoas voltando. Tal de pessoas voltando. Aí falou, tipo, esse cara é maluco, né? Sim. E eu quebrei tudo, né? Porque é real, né, cara? Como é que você se vê? Como... Não tem mal nenhum tirar foto, Sim, sacou? sim, não tô sim. falando que tem mal nisso. Sim. Pô, a galera quer tirar foto. Mas Tira existem amarradão. momentos, né? Mas peraí, eu vou ser um tirador de foto, eu vou pegar aquela porra e vou me ver como um cara capaz de estar ali ano que vem, vou quebrar essa porra toda e vou estar ali e vou entregar. Então é uma questão é uma questão mental, pô. Será que a foto vale mais do que o acesso que eu tô Como tendo? você vai se portar, pô? Você se vê como? É. Como você se vê? Como um tirador de foto? Ou como um cara protagonista de estar ali? Perfeito. Eu sempre vi como protagonista. Mesmo quebrado lá atrás, eu estava olhando no jornal, uma BMW 320, azul com interior caramelo. E o cara do meu lado falou assim, porra, cara, ei, tu não é mais rico não, cara. Esquece essa porra, você não vai comprar essa aí nunca mais. Eu falei, o quê? Você não me conhece, irmão. Ninguém nunca vai sequestrar minha mente, porra. Eu posso estar hoje sem grana. Estar sem grana, mas eu sou um cara rico, eu sou um cara próspero. A minha mentalidade é de prosperidade. E eu vendo ali, menos de 4 meses depois eu estava com a BMW. Caraca. É, real, é uma decisão, né? Se não tiver essa porra, irmão, esquece. Não vai, né? Esquece, não muda, mano, não dá um esquece. clique. E aí a galera falou, esse cara é maluco. Aí foi aplaudir de pé, aí a galera... Eu falei, ó, o tempo acabou. Aí a galera, não, continua. Aí o SAF deixou ficar mais 30 minutos lá. Sem resultados, você é um maluco, mas com resultados você é um gênio, né? Um Para a maior gênio. parte das pessoas. Olhando para a questão da estruturação de uma empresa no digital, como é que se estruturou a sua e como você indicaria uma pessoa estruturar uma empresa no digital hoje? Cara, primeiro... É diferente? Muda muito do físico? Muita coisa. Galera digital tem que estar acostumado com o digital, né? Perfeito. É uma outra... Tem que ser uma galera mais atualizada. Infelizmente, é uma galera mais jovem, né? Assim, sem nenhum tipo de preconceito. Sim. Mas a galera mais jovem tem mais o traquejo, né? Então, assim, eu já tenho uma idade, até não parecer, mas eu tenho uma idade. Então, assim, trabalhar com pessoas que estão começando. Então, estruturar uma empresa no digital, você precisa, primeiro, descer um pouco, se despir um pouco dos teus conceitos e entender o seguinte, cara, qual é meu core? Então, você vai estruturar uma empresa a partir do teu core. O que eu quero vender? Qual é a minha mensagem? O que eu mudo? Qual o valor que eu gero nas pessoas, né? E a partir dali, você vai montar uma estrutura para o teu core, né? E eu vejo a galera meio que, vou pegar o modelo do fulano. O modelo do fulano pode não te servir, cara. O modelo do fulano é da transformação que ele vende. A minha transformação é, o que eu sei fazer? Por que eu atendi a Ludmilla na pandemia, né? E hoje ela é... Porque você pode não gostar, pode gostar, Sim. mas ela é o top 3 do Brasil hoje. Sim. Querendo ou não, atendi o João Gabriel, que estava também hoje, tá bombando. Por quê? Cara, eu tenho que ter qual a transformação que eu gero? O que eu sei fazer? Eu sou um cara muito bom de business, mas sou muito... E qual é a minha vantagem competitiva? Bom de business tem alguns. Eu entendo de mentalidade. Por isso que eu faço um atleta, um artista e principalmente empresário de performance. Porque eu sei fazer você criar uma mentalidade vencedora e viver a sua melhor versão. Ponto. Então, eu precisava de pessoas no digital, primeiro, que me comprassem. Então, montar uma estratégia digital cara, entrevista com uma galera digital.
você é copy, você... Cara, primeira pergunta que eu faço, cara, o que você conhece sobre mim? O que você conhece sobre mim? O que eu faço? Tá. Se o cara não conhece nada de mim, porra, ele quer emprego, ele não quer trabalhar comigo, concorda? Nem se deu trabalho. Porra, fazer uma pesquisa. ele quer um emprego. Sim. Então, o cara que sabe alguma coisa de mim, fala, cara, me fala aí, você concorda com isso, com aquilo? O que você acha desse vídeo? Então, o cara precisa me comprar. Depois, esse cara vai treinar comigo, ele vai estar nos meus treinamentos, ele vai ter acesso à minha mentoria. Quando o cara entende o que eu faço, quando ele vê a transformação... Sim, eu vou falar uma coisa, pode soar piegas, mas meus funcionários são meus maiores fãs. Meus maiores fãs. Eu vi uma cena que me marcou muito, sabe, Bruninha? Eu cheguei no comercial e o cara tava de costas e o cara tava falando assim, cara, pode vender teu carro. Pode vender teu carro. Vende o teu carro e paga essa mentoria com o Zé. Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. E aí tu vai falar assim, porra, a galera fala, lógico, vai ganhar a comissão dele. Mas se o cara não acreditasse em mim, Sim. ele iria falar essa porra? Não ia, cara. Então, assim, os meus maiores fãs são meus funcionários. Primeiro, para ser meu funcionário, precisa me comprar. E depois eu penso na estruturação, né? A parte do copy, o cara do tráfego. E eu tô meio numa contramão da história que eu tô voltando pro comercial presencial. Eu sei. Eu sei que é meio demodê, mas eu tô querendo tocar naquele cara, falar com aquele cara, eu quero Mas que ele me respire, outra, né? eu quero que ele me veja todos os dias. Então, todos os dias eu vou no comercial, todos os dias. Cara, tem alguma objeção? Quer que eu grave algum vídeo? Quer que eu grave algum áudio? Posso te ajudar alguma coisa? Então, ali eu toco nele. Uhum. Ele tá me vendo. Então, não fica naquela frieza do close. Vou seguir aquele roteiro, aquela parada chata pra caralho. Não sei o que, agora eu vou fazer gatilho mental. Porra! Sim. É bom, mas não sou eu. Sim. Então, o cara tem que me vender a minha essência. Eu sou esse cara aqui. Perfeito. Eu não sou raso, eu sou real, eu sou empresário. Sim. E eu sei qual é a dor do empresário e eu não quero que o empresário passe pelo que eu passei. Nossa. Que honra poder ter esse tipo de papo tão maduro aqui com você, viu? E assim, olhando pro jogo do digital, qual é a forma certa de jogar o jogo? Seja real. Seja de verdade. Ô, Bruninha, eu não sei te dizer, honestamente, como que a Ludmilla foi parar lá. Eu não sei te dizer como a Natália Guittler foi lá. Eu não sei dizer como tem hoje clientes no mundo inteiro. Eu não sou o cara de maior abrangência, eu não sou o cara que mais invisto em tráfego. Não sou. Agora eu posso dizer, a minha taxa de sucesso ela é foda. E todas essas pessoas que eu estou te falando vieram através de indicação. E eu aprendi uma coisa. Você quer ter sucesso? Faça outras pessoas terem sucesso. Se você quer ser um cara bilionário, faça muitos milionários. Então, o que eu faço hoje, e que é muito legal, eu tenho muita história de sucesso. Muitas pessoas falam, não, porra, esse cara é verdadeiro, esse cara é real. Então, eu não estou preocupado muito com essa abrangência. Hoje, meu maior marketing digital, para você ter uma ideia, Bruno, como isso é real, 60% ou mais das pessoas que vão na minha imersão, que chama-se Potência Máxima Negócio, são convidados dos meus mentorados. Caraca. Nem te seguem, talvez. Não, os caras falam, tem que ir, compra. Caramba. Desse jeito. Então, esse é o maior feedback que eu tenho. É isso. O maior marketing boca a boca, porra, né? é isso. É a melhor coisa. É isso, cara. Perfeito. É isso. Bom, depois de tanto conhecimento aqui derramado pelo Zé André, chegou o momento mais dinâmico do nosso QCast. Ele se chama o Bate-Bola Jogo Rápido. Vambora. Tá preparado? Sempre. Perguntinhas papum aqui pra você me responder na mesma velocidade, com uma palavra ou até mesmo uma frase. Só pra gente terminar esse podcast incrível com chave de ouro, combinado? Bora. Ó, um hábito que mudou seu jogo no digital. Um hábito que mudou meu jogo no digital, deixa eu ver... Acordar mais cedo. Boa. 2 características de um bom líder. Generosidade e pedir ajuda. Um valor inegociável. A lealdade. Um livro que todo empresário deveria ler. Vencedores por opção, Jim Collins. O que não pode faltar em um time de alta performance. Metas e objetivos desafiadores. Gestão em uma palavra. Gestão, processo. Se você tivesse 10 minutos para conversar com qualquer pessoa do digital, sem ser do digital, quem você escolhe? Hoje, sem Hoje. ser do digital, Ou pode ser do digital também.
Então tá aí. Eu gosto do Flávio Augusto ou Jim Collins, 2 caras bons. Perfeito, passou, olha aí. Rápido, fácil, prático. O cara sabe do que fala, ele sabe do que faz. Bom, chegamos agora no nosso momento de darmos mais presentinhos pra você. Porque aqui faz assim, né? A gente acostuma os nossos convidados. Ei, beleza. Então agora você tem a roupão que faz, a camisa do Vasco, uma top. canequinha. Canequinha top. Olha, tomar seu cafezinho. Que maneiro. Esse presente é pra te agradecer por ter aceitado o nosso convite, vindo aqui no podcast, derramado tanto conhecimento pras pessoas. Com certeza foi um papo engrandecedor, mudou muito a mentalidade de quem tá nos assistindo. Inclusive, eu tenho certeza que uma galera que talvez ainda não te conheça, que eu acho muito difícil, porque esse cara é incrível, vai querer te acompanhar. Então já deixa as suas redes sociais aí pro pessoal. Galera, então vai lá, Zé André Oficial. Se você tiver alguma dúvida que eu falei aqui, cara, me chama lá no direct. Eu respondo, tá? Eu respondo o meu direct ainda. Então, cara, meu maior sucesso é você pegar qualquer coisa disso aqui, mudar a tua vida empresarial, ir pro próximo nível, até porque, cara, ninguém nasceu para ser um nota 6, nota 7. Você nasceu para ter uma vida abundante e viver a mais alta performance. Lembre-se disso, cara. Não importa o que você já viveu, esse cara que vos fala aqui já quebrou uma empresa. E hoje eu ajudo empresários multimilionários a expandir seus negócios. Então, vamos embora. Se eu pude, você também pode. Bora lá, hein? Alta performance na prática, tá vendo? E que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Zé André. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, temos um compromisso e ele acontece aonde? No nosso próximo KiCast. E eu te vejo lá, ó. Tchau, tchau! Bora! Valeu!